E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos a esse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe um like e faça um comentário generoso. Hoje vamos falar de um assunto espinhoso, né? Vamos falar sobre Marcião de Sinop, né? Porque ele rejeitou as escrituras judaicas. Ele falou: pode tacar fogo em tudo, por minha conta e risco. E a questão, por que os judeus não aceitam Jesus como seu Messias? Qual é o problema de tudo isso? Então vamos bulir nesse ninho de cobra aí pra gente ver o que a gente pode resolver disso tudo aí. Né? Então espero que você esteja aí. E vamos aqui continuar. Mas antes de fazer uma abertura, já voltamos. Não sai daí não. Pessoal, estamos aqui de volta. Vamos lá. Eu não vou ficar enrolando tempo pegando o Wikipedia, aquela ruma de coisa. Vamos só fazer um rápido resumo sobre quem é Marcião para que a gente possa responder a esses escritos aí. Vamos lá. Para quem não sabe, Marcião era um teólogo cristão que viveu ainda no primeiro século. Então ele estava fresco das coisas que estavam acontecendo. Não é alguém que chegou depois inventando arte. Vamos logo botar isso aqui, ó. Vou ler aqui um breve resumo. Marcião de Sinop, ele é de 85 a 160 depois de Cristo. Foi um influente teólogo cristão primitivo que a igreja considerou herege, porque propôs um dualismo entre o Deus do Antigo Testamento, dizendo que era vingativo, e o do Novo, que era o oposto, amoroso. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento, criando assim o primeiro cânone cristão, uma versão editada do Evangelho de Lucas com epístolas de Paulo. Então, este é o Marcião. O que acontece? O nosso querido amigo aí, o Tiago, ele falou bem assim: ô Adelmo, por que Marcião rejeitou as escrituras judaicas? Antes de mais nada, lembrando que esse canal não é um canal ateu, não é de divulgação científica e não é apologeta. Esse canal é para os amigos que gostam de debater as coisas cruas. O que a gente olha e na cara tem boi na linha. Entendeu? A gente não precisa ficar aqui, um pós-doctor, não sei o que. A gente não é idiota. Tá bom? Eu posso, se eu quiser, usar, mas não vou perder tempo com isso agora. Vamos lá. Marcião, ele viveu no primeiro século do cristianismo ali. Então as coisas estavam ainda frescas e ele já estava ali já. Marcião nunca acreditou, não só Marcião, como muita gente, inclusive eu não acredito em tudo da cultura judaica, né? Então Marcião, ele falou: não, peraí, essa escritura aí, pra mim, pode jogar tudo fora aí do velho pacto, e eu não acredito em nada, por minha conta e risco. O meu cano vai ser algumas coisas das cartas de Paulo, que nem era tudo, que ele achava que foi Paulo que tinha escrito, e um pedaço do Evangelho de Lucas. O resto está tudo sendo quembrenche. Foi isso que Marcião disse. É claro que isso deixou a ortodoxia, que não era ainda ortodoxia cristã, empavorosa, e com certeza buliu no vespeiro, que é aquele grupo judaico ali da época, né?
os rabinos e por aí vai. Essa é a verdade. Então ele virou uma pessoa não grata, digamos assim. Mas Marcião só faltou falar bem assim: por minha conta e risco, acende o fósforo e pica fogo de tudo aí. Eu não vou aproveitar nada. Inclusive, uma pessoa me fez uma pergunta esses dias. Claro, era muito cabiciosa e eu não ligo para isso. Eu respondi em cima da imagem. Que foi que ele me perguntou. Ele falou assim: Adelmo, porque Marcião é isso, aquilo e outro. Eu falei assim: Justino fez a mesma coisa, Justino Marte. Não, jamais. Eu falei: fez. Justino falou: não, deixa os livros, mas é tudo alegoria. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Quem é a palavra? É Jesus, não é a Torá. Quem é a luz? Não vai ser a menorá, vai ser Jesus. E ressignificaram tudo. Ressignificaram os servos sofredores, ressignificaram a noiva. Então pronto. Eu posso sim dizer que Justino, o mártir, de uma forma mais miguesástica, é uma mistura de Miguel com monárquico. Justino deu um somebody love e desprezou do mesmo jeito aí, alegorizando tudo. Por que Justino não, porque Marcião não gostava dos escritos judaicos? Porque não só tinha esses, lembrando que não só tinha esses, tem muitos, até hoje tem muito. É porque a turma acha que os judeus só têm a Bíblia e o Velho Testamento. É mentira! Os judeus, inclusive, eles consultam mais o Talmud e os outros livros mais do que a própria Torá, vamos falar a verdade, né? As interpretações ali dos sábios, do Rashi, do Rambam Maimônides e por aí vai, né? Do Akiva. Vamos falar a verdade, os Midrashim e por aí vai. É porque você acha que ele só lê o Velho Testamento, os 5 livros de Moisés. Isso não é verdade. Vamos supor, por que Marcião fez isso? Porque Marcião falou assim: pode jogar fora. Pelos próprios motivos que os judeus rejeitam o Novo Testamento. E agora que eu vou falar. Os judeus acham que o Novo Testamento não tem validade de nada, porque ele se contradiz. Fala que tinha um anjo no sepulcro de Jesus, outra hora eram uns homens, outra hora eram umas mulheres, outra hora eram 3 mulheres, outra hora não era mulher nenhuma. Segundo os rabinos, não tem uma coisa coesa nesses livros. É um livro editado, um livro fabricado, segundo as tradições judaicas ortodoxas, eles vão por esse lado. Porém, o mesmo acontece com o Velho Testamento dos judeus. Porém, Marcião, sabendo disso, Marcião já tinha rejeitado os outros evangelhos por ter conteúdo judaico. Marcião ficou com o evangelho de Lucas, a parte que não estava contaminada com a ideologia judaica, com a teologia judaica. Não era tudo de Lucas. E não era tudo de todas as cartas de Paulo. É porque a turma acha que só tem um judeu. Não, existe o grupo majoritário que defende dos fariseus, mas tinha uma gama de facções. Outra coisa, a leitura, se você for conversar hoje com um judeu, ainda mais vai pegar um estudo, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o Novo Testamento não tem essa validade porque existe essa incongruência. Coisa que, se eu estivesse conversando com um judeu, eu ia falar a mesma coisa. Sim, a mesma coisa acontece no Velho Testamento. Então você está falando isso por quê? O argumento que você está trazendo é o mesmo que vai tirar a validade dos seus livros.
Porque os judeus não entendem isso. Vamos supor, o livro do Novo Testamento ninguém sabe quem escreveu. Porque não foi Mateus, Marcos, Lucas e nem João. Assim como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio não foi Moisés. Assim como tem aquelas várias tradições jogando ali em Atos, você percebe em alguns livros que são tradições e famílias textuais que estão sendo embutidas. Você vê isso em Isaías. Você vê isso em outros livros também, viu? É esse que é o problema. O argumento que os judeus querem trazer pode ser muito bem usado contra eles. E até de maneira pior. Na verdade, o Marcião queria evitar isso. Porque já era, naquela época, já era discutido sobre isso. Inclusive dentro dos evangelhos, a gente percebe isso nas falas de Jesus em alguns livros, algumas partes que não são judaizantes. É por isso que Marcião achava que tinha parte em alguns evangelhos que foram reeditadas para bater com o judaísmo, que não era necessário isso ter acontecido, que deveria pregar o Jesus puro e simples e que não tivesse nenhuma ligação com nada de profecias do Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? Agora vem aquela questão. Sim, Adelmo, então tudo bem. E por que então o judeu não aceita Jesus como Messias? E na verdade o que é o Messias? Porque é aí que começa o problema. O Messias, existe um modelo de Messias. Eles vão ficar ali fazendo um alcoxambrado. Os judeus adoram esse alcoxambrado. Porque quem inventou os alcoxambrados não foi os cristãos. Os cristãos fazem, os evangélicos fazem pior. Porque eu sou evangélico e sei disso, escuto alcoxambrado desde os meus 5 anos de idade até hoje. Nunca parei de ver o alcoxambrado. Mas eles não inventaram isso não. Isso já vem da tradição do cristianismo, do católico, e que já vem do judaísmo. Porque vamos supor, eu, você e a torcida do Flamengo, nós sabemos o que é um Messias para os judeus. E por sinal, já teve um Messias. O Messias para os judeus era Ciro. Ciro da Pérsia. Porque Ciro é um homem, não é divino. É um político, porque ele era um rei, era uma autoridade. Ele mandou reconstruir o templo de Jerusalém. Ele deu liberdade religiosa para os judeus. Só não deixou os judeus dominar como eles queriam. Mas ele deixou e ainda voltou para Jerusalém. Depois de ter sido afligido o servo sofredor lá na Babilônia. Então, na verdade, é Ciro que é o modelo. Vão inventar Davi, um monte de mentirada que a gente não acredita. Eu não acredito, nem você acredita. Mas vamos falar sobre isso. Que é aí que eu vou entrar agora nessa questão aí, porque não aceitam Jesus. Então vamos lá. É Ciro que é o modelo. Então Ciro não precisou ser de linhagem de Davi de porcaria nenhuma. Essa que é a verdade. Então Ciro, inclusive o livro de Isaías vai vir com nome, sobrenome, certidão de nascimento e autenticidade de cartório dizendo que é o Messias. Eu escolhi Ciro, meu servo, o escolhido. Quer dizer, o Messias. Agora, aí você dá uma parada aí. Até aí era para ter parado. Mas como os judeus sofreu aquela invertida
do Império Grego sobre o Império Persa, e eles voltam a dominar e escravizar os judeus. Então os judeus agora criou várias profecias que teria outro Messias. Então, nos livros judaicos, que você não está vendo na sua Bíblia nem na minha, mas que tem sim, inclusive os livros que estão na tradição católica, que é o livro dos Macabeus, mas existem outros livros também que vai corroborar com isso. Então vem eles conseguem derrotar o Império Grego em uma certa parte, ainda mais com os Macabeus, só que não são davídicos. Entendeu? Então, aquele grupo dos judeus reivindicou porque os outros eram levíticos. Eles não queriam aceitar isso. Acabaram avacalhando as coisas e Roma tomou conta. Aí vem de novo outra profecia. Só que o que você não sabe é que essas profecias estão sendo remasterizadas. Porque se você for ler Enoque tem. Se você for ler o livro dos Jubileus tem. Se você for ler Daniel tem. Daniel, logicamente, ali não está em Babilônia. Só a gente ler direitinho. Agora, o que acontece? Quando você vai conversar com os judeus querem falar mal da gente. Ele fala bem assim, não, o problema dos cristãos é que o cristão pega um versículo ali, pega o outro versículo ali do Novo Testamento e não tem nenhum livro que fale tudo isso. Isso é verdade. Mas do mesmo jeito os judeus fazem. Os judeus, quando vai falar do Messias, eles vão lá em Isaías, eles vão lá em Zacarias, pega uma parte só de Zacarias, eles vão lá em Ezequiel, e eles vão em outros versículos lá. Esse que é o problema. Então, Jesus não cumpriu e não é o Messias judaico, não é por causa de frescurite. É porque não cumpriu, é porque montou em um burrinho. Não tem nada disso. É porque o Messias para os judeus é uma pessoa política e que tem que restaurar o templo de Jerusalém. Só que o templo já estava restaurado. Na verdade, Jesus tem uma profecia contra o templo e contra a Torá, né, em certo sentido. Ele falou, não, tá vendo esse templo aí? Vai cair, vai embora. Os judeus ficaram putos da vida. Falaram, espera ainda. Ele vai ver se vai acabar. E no final acabou. E eles vêm requentando tudo isso. Na Bíblia vem o livro do Apocalipse, que eles falam mal. Né, que é do visionário de Pátimo. Mas o Apocalipse é uma cópia dos livros judaicos deles mesmos lá, que eles inventaram lá. Então, se é mentira deles primeiro. É claro que aqui é uma visão do canal, né, gente? Eu tô falando aqui para os inscritos. Então, Tiago e menina, é isso aí. Né? Em termos leigos, é isso. Agora, eu tenho uma posição muito boa do cristianismo. Não desse cristianismo que a gente conhece aí, todo mal feito e briguinhas teológicas imbecis que a gente tá vendo aí na internet. Só que eu não vou falar aqui agora. Aí é só pros amigos coladinhos que estão comigo conversando boca a boca dia a dia. Né? Eu vou expandir esses vídeos depois. Vamos falar só sobre essa questão dos pontos dos Messias que tem que cumprir. Para você ver que é laranjada. E é por isso que Marcião falou: pica fogo em tudo isso aí. Eu não tô dizendo que eu concordo, eu tô explicando. E é isso aí, tchau. Se quiser saber mais, a gente vai falando sobre isso. Eu estou falando, o cristianismo é muito bom. O que Jesus ensinou agora, o movimento aí, Deus te livre, né?